Bom, acertou quem falou que a escovação de dente dos cães e dos gatos, né, deve ser feita diariamente. Bom, por que que tem que ser feita diariamente? Gente, a nossa saliva, a saliva deles, produz uma substância que adere no esmalte do dente, que forma uma placa de bactéria diariamente. Então, com a ação mecânica da nossa escovação, a gente retira essa placa, né? A produção desse filme de bactéria que adere no dente acontece em menos de 24 horas. Então, por isso que essa ação a gente tem que ir lá e retirar isso daí todo dia. Tem alguns estudos que mostram que se a gente fizesse escovação dia sim, dia não, já tem um ganho maravilhoso para os animais, se a gente conseguir fazer isso daí. Mas aquela escovaçãozinha que é feita quando o animalzinho vai no banho e tosa, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, então é enganação, tá? Aquilo lá não serve não tem uma efetividade bacana. Então, assim, a gente deve fazer a escovação, a gente tem a opção de dar alguns produtos, alguns adjuvantes que vão complementar a nossa escovação. Então, assim, às vezes o que é ideal não é o que a gente consegue colocar na prática, né? Ou às vezes a escovação não consegue ser tão efetiva. Nem todo dia a gente consegue caprichar na escovação, tem dia que não dá para escovar. Então, o que a gente pode fazer? Tem alguns produtos que são realmente eficazes, que têm ação mecânica, o cachorro vai mastigar, e eles têm também algumas enzimas junto. Então, eles têm uma ação dupla aí muito bacana, que conforme o animalzinho vai mastigar, a ação mecânica parecida com o que a gente faz na escovação, complementa aquilo lá, mas também tem algumas enzimas que vão ser parecidas com o que tem na pasta que a gente usa, ou complementam o que tem na pasta, que vão combater essas bactérias que tem no filme, né, de bactérias que a gente acabou de falar aí, sobre eles. Então, é bem bacana, porque você deixa lá, o cachorro tá brincando, tá se distraindo, e ao mesmo tempo tá fazendo essa limpeza, essa higiene da cavidade oral, né? Então, e tá se desestressando também, que mastigar uma coisa bem bacana para eles. Então, é um jeito legal da gente fazer, né? Tem os adjuvantes de água, que, assim, sozinhos eles não fazem milagre, não, mas eles podem ser um complemento. Então, uma vez que a gente faça a escovação, mantenha uma boca mais limpinha, você jogar um produto na água que reduza a quantidade de bactéria que tem, vai ter menos bactéria para aderir ao esmalte dentário. Então, o combo de ações vai ocasionar uma boca muito mais saudável no seu animalzinho. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga proporcionar mais saúde, não só na boca, mas para o animal como um todo. Então, assim, qual que é a importância da gente cuidar da boquinha dos nossos animais? O principal motivo dos tutores perceberem que tem coisa errada, de procurarem a gente no consultório com queixa para mexer nos dentes, é devido à halitose, ao mau cheiro, né, ao bafinho dos cães e dos gatos, principalmente dos cães aí, né? Os gatos a gente tem algumas outras doenças que acabam dando problema diferente, mas principalmente nos cães. Então, quando a gente já tem essa formação de mau hálito, é porque a gente já tem bactéria produzindo alguns gases e provocando esse mau cheiro. Então, se a gente tiver nessa fase, é porque a gente já passou pela deposição de filme de bactéria, a gente normalmente já tem deposição de placa formando tártaro, a gente com certeza já tem uma gengiva inflamada, uma gengivite, pode ser que já tenha retração dessa gengiva, e às vezes a gente até tem mobilidade do dente, porque dependendo de quanto a gengiva retraiu, a gente perdeu a estrutura óssea que mantém esse dente lá. Então, assim, às vezes a doença tá lá na frente, tá super complicado, a gente vai tratar, já tá muito avançada, a gente não consegue nem salvar mais esse dentinho.
Então, qual que é o ideal? A gente pegar lá no início, antes de estar desse jeito, e durante as consultas, está avaliando o início de uma gengivite, o início da deposição da placa, e já está fazendo as primeiras, não só indicações de escovação, mas também o tratamento periodontal preventivo, eliminando essas placas, esse início de tártaro, limpando aquela placa, né, o tártaro que o tutor nem vê que tá subgengival ali. Então, deixando aquela boca saudável para a gente conseguir introduzir a escovação, para fazer uma manutenção, para não chegar nessa fase. E que nem eu falei, além disso daí de ter o mau hálito e poder perder o dente, essa gengiva inflamada, essas bactérias aí, essa inflamação local, a gente sabe que hoje em dia é a causadora de potencialização de outras inflamações. Então, assim, animaizinhos mais idosos que têm artrite, que tem problemas em rim, que tem problemas em coração, longevidade dos cães hoje, a gente vai sabendo que alguns órgãos vão se debilitando, vão causando problema ao longo dos anos. E se a gente tem uma boca inflamada, a gente potencializa qualquer uma dessas doenças, né? Então, assim, um rim que já está com início de problema, ele vai ficar muito mais sério da gente controlar uma alteração renal se a gente não cuidar da cavidade oral primeiro. Então, assim, muitos pacientes a gente vê e tem muitos estudos comprovando que depois que a gente melhora a saúde da boca, o rim responde melhor ao tratamento. Mesma coisa a gente fala para as artrites, mesma coisa a gente fala para as doenças cardíacas, entre outras doenças também. Então, tudo que está doente, inflamado no organismo, com uma boca doente, vai ficar muito mais doente, entendeu? Então, assim, cuidar da boca, ao longo da vida, a gente está fazendo com que o animal seja mais saudável lá na terceira, quarta idade dele. Então, são cuidados que hoje levam à longevidade do animal. Por isso que a gente está vendo os cãezinhos viverem tanto, porque a gente está tomando esse tipo de cuidado hoje em dia. Então, a gente consegue sim, a gente consegue ensinar tanto os cães adultos a escovarem, quanto os filhotes, né? A gente, contanto que a gente faça da seguinte maneira, a gente precisa ter muita paciência e muito carinho. Eu acho assim, que tudo que a gente vai ensinar o animal, ele tem que ver que vem da gente com uma forma de carinho, tudo que vem da gente para eles tem que ser de uma forma carinhosa e de uma forma de brincadeira. Se a gente conseguir passar essa emoção para ele quando a gente for escovar o dente, tá feito. A gente consegue convencê-lo que escovação é uma coisa bacana. Por quê? A gente tá introduzindo uma coisa que vai ser para a vida toda. Então, assim, tem as fases que a gente consegue fazer isso no filhote, né? Que tem uma idade bacana da gente fazer. E tem também de convencer o adulto a fazer uma coisa que ele não estava acostumado. Mas desde que venha dessa forma carinhosa, a gente consegue sim fazer. E com paciência, tá? Porque assim, se a gente tá com pressa, se a gente tá estressado, se a gente tá pensando em conta para pagar e coisa assim, não é o momento da gente ir lá e tentar fazer alguma coisa com o animalzinho, ainda mais que seja na parte de começar a acostumá-lo a fazer uma coisa nova, né? Então isso não é bacana. Então a gente já tem que começar daí, certo? Escovação em filhote, né? Que eu acho que é o mais complicado aí, porque eles são agitados, eles mordem, eles brincam, eles são hiperativos, até ele entender que tem que ficar calmo e deixar a gente escovar, vai todo um processo. Então, o que eu sempre indico para o pessoal. Primeiro, a gente tem que fazer com que o animalzinho acostume com que a gente vá mexer na cavidade oral dele, né? Então, a gente pode começar a fazer isso antes mesmo deles terem os dentinhos permanentes. Os cães, os gatos, eles têm, igual a gente, os dentes de leite e eles trocam para os dentes de permanente. Então, na primeira infância deles, a gente pode usar esse período de dentição de leite, que não precisaria fazer escovação,
como um treino, para quando chegar os dentes, né, decididos, os dentes definitivos, ele já esteja acostumado para isso e a gente já esteja fazendo a escovação efetiva mesmo, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso daí? Começar a fazer com um hábito diário, o mesmo dia, o mesmo local, do mesmo jeitinho, no mesmo horário, porque os cães, eles são animais que gostam das coisas de rotina. Então, se a gente fizer com que ele não se assuste, não ache que seja uma novidade, faça como se fosse um ritualzinho. Já fica um pouco mais tranquilo da gente fazer uma coisa repetitiva. Outra maneira é, sempre que você fizer, faz de uma maneira calminha, tranquila e faz um incentivo positivo depois. Aquele negócio de dar bronca para animal não é bacana, a gente sabe disso faz tempo. O que funciona? Ele associar com alguma coisa positiva que a gente está fazendo. Então, depois que você fez a escovação, você vai dar ou algum petisquinho, ou um carinho, ou uma voz de agrado, de incentivo, ou dar uma voltinha, né? Ou brincar, fazer alguma coisa que seja positiva entre vocês, né? Aí ele vai associar que aquele momento é sempre uma coisa bacana, uma coisa agradável entre vocês. E acaba sendo realmente uma coisa bacana entre vocês. Então, assim, as primeiras vezes você vai só manipular a boca. E as primeiras vezes eu tô falando dias, semanas fazendo isso, tá? Com o dedo mesmo. Dente, gengiva, dá uma mexida, faz uma massaginha. Ele mordeu, ele tá muito agitado. Aí você dá uma parada, você levanta, você sai de perto, você dá as costas, para ele entender que aquilo não é um agito, não é uma brincadeira desse jeito, porque às vezes a coisa começa a sair meio de, né, sai do que a gente está tentando fazer, ele se empolga um pouco, então você vai colocando limites para ele. Passado esse período que a gente está fazendo isso, a gente vai introduzir, por exemplo, uma gaze, aí ele vai começar a sentir alguma coisa diferente para manipular, mais algum tempo, aí a gente introduz a escova de dente. Ele vai morder, ele vai mastigar, ele vai... É para isso mesmo, tá? A gente vai aos poucos, não vai ser perfeita a escovação. Depois disso, a gente vai introduzir a pasta, que vai ter um sabor, vai ter um cheiro agradável. E geralmente o sabor, o cheiro agradável, a gente tem que lembrar que tem que ser para o animal e não para a gente. Então, normalmente cheiro de menta, esses cheiros que a gente adora na nossa pasta, não são os cheiros que eles vão gostar. Eles vão gostar muito mais de um cheiro de frango, sabe? Um cheiro de carne. É o que vai fazer muito mais sucesso para eles. Facilita muito a nossa vida se o cheirinho for agradável para eles, né? E daí sim a gente vai começar. E quando introduzir a escova, a pasta, a gente começa mexendo nos dentinhos da frente, nos incisivos, depois a gente vai entrando nos pré-molares, depois a gente vai escovando os dentões lá dos fundos molares, tá? Com calma, com muita paciência. O dia que ele não tá legal, que ele não tá muito agitado, que ele não quer escovar, pula a escovação aquele dia, dá um adjuvante para ele mastigar e vai ser efetivo. Ou então, faz um dia sim, um dia não tem problema, aquele dia não vai cair nenhum dente se ficar um dia sem escovar. Vai ser pior se a gente perder o ritual de escovar com calma, com brincadeira, e querer fazer a coisa muito perfeita, do que se a gente for com paciência e com calma e pular um dia, entendeu? A gente tem que ter essa parcimônia de fazer a coisa com tranquilidade, tem que ter muito jeitinho para ir dosando o animal. Entre 4, 5 meses, né? O pessoal que faz a parte de adestramento, de comportamento dos animais, fala que a gente consegue introduzir muita coisa no filhote, que é a fase que a gente está fazendo desensibilização deles, né? Os estudos mostram que a gente consegue ensiná-los a coisas que a gente vai acostumá-los para a vida toda. Então, é um período muito bacana da gente introduzir. Mexer em patinha, escovar os pelos e escovação dos dentes, tá? Então tem uma série de coisas que são legais da gente começar a fazer nesse período aí, tá?